Graça e paz, irmãos. Que o Senhor Jesus possa continuar a manifestar a sua presença no nosso meio, porque não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a liberdade nesse lugar. Você se sente livre aqui nesse lugar para adorar a Deus? Pois use dessa liberdade para se conectar com o Senhor. Do seu jeito, da sua forma, da maneira que Deus tocar no seu coração. Em pé, sentado, dando glória a Deus ou não. É a nossa conexão com Deus. E Deus sabe que não existe coisa melhor do que estar conectado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de uns dias de descanso com a família, depois da festa do Ano Novo, foi tão agitada, trouxe tanta atividade para nós esse período, e Deus nos deu ali um privilégio de podermos descansar um pouco, viajar com a família, e sempre é bom a gente poder valorizar e investir na nossa família. A nossa família é o grande bem, é o bem maior que Deus nos deu aqui nessa terra. É mais importante do que carro, do que casa, do que qualquer outra coisa que você tem. A sua família é algo precioso e você precisa valorizar, investir tempo com eles. Porque Deus nos deu uma família. E enquanto nós estávamos ausentes, eu, pastor Ivan, eu estava acompanhando as mensagens, as pregações. O pastor Isaac esteve aqui, pregando, falando sobre essa série Caminhos da Restauração. Quando a gente fala de restauração, irmãos, a gente às vezes tem alguma dificuldade em compreender o que significa de fato essa restauração. Porque nós imaginamos que a restauração só serve para aqueles que estão, de alguma forma, vivendo, vamos dizer assim, no fundo do poço. Ou aqueles que estão, que a gente diz, estão com a vida destruída pelas drogas, pelo vício da bebida, da prostituição. E a gente tem uma tendência de querer associar a restauração a essas pessoas. A gente tenta, às vezes, querer associar a restauração a pessoa que não é da igreja, a um descrente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós precisamos de restauração. O processo de restauração na nossa vida, ele é contínuo, constante e não vai terminar até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Sabe por quê que o processo de restauração é constante na nossa vida? Porque você ainda peca. Alguém aqui não comete pecado? Tem alguém aqui? Tem alguém que quer se acusar e dizer assim, eu não peco mais. Se tiver alguém aqui que não peca mais, eu vou orar para o Senhor lhe levar, nesse momento que você já alcançou um nível que só o próprio Jesus alcançou. Você sabe por que nós precisamos de restauração? Porque nós não somos perfeitos. E deixa eu dizer uma coisa para você também. Restauração não é algo que só aquele que nós julgamos, que nós imaginamos, está no fundo do poço, necessita, precisa. Restauração é algo muito mais profundo e é algo que você necessita. É algo que eu preciso, que todos nós precisamos. Hoje de manhã nós estávamos ali na sala do batismo, avaliando, conversando com alguns candidatos. E eu achei assim algo incrível por parte de um candidato, porque
De alguma forma, na cabeça do candidato a batismo, aquilo é uma avaliação. Ou seja, ele pode pensar assim, eu posso ser ou não batizado, eles podem me batizar ou não me batizar. E aí nós lá na sala do batismo, um candidato do batismo começou a compartilhar algo da sua vida. Algo que, acredito eu, foi muito ousado da parte dele. Porque ele compartilhou que ainda estava caindo. Ele tinha um problema, um vício. E ele disse que ainda cai nesse vício, nesse problema. Veja só, um candidato a batismo, que estava sendo de alguma forma ali avaliado pelos irmãos, resolve abrir o seu coração naquele momento e confessar para todos ali o seu vício, o seu problema. E aí ele até disse assim, eu não sei se eu estou preparado para ser batizado. E uma das coisas que nós falamos para ele foi, você tem convicção de fé em Jesus Cristo? Ele disse, pastor, eu tenho plena convicção de que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu disse para ele, olha, aqui na igreja, nós não batizamos pessoas perfeitas. Nós batizamos pessoas que têm convicção em fé em Jesus Cristo, que ainda estão num processo de restauração, estão ainda buscando melhorar, como diz aquela música, ajuda a melhorar. Nós criamos, irmãos, uma falsa imagem de nós mesmos. E essa falsa imagem de nós mesmos nós chamamos de negação. Nós negamos e queremos de alguma forma negar. De alguma forma nós não queremos admitir as nossas falhas de caráter, os nossos problemas. Queremos viver de aparência. Queremos dizer para as pessoas que está tudo bem comigo, sempre está tudo bem comigo. Queremos dar aquele sorriso amarelo para as pessoas, transparecendo que a minha vida está em perfeita sintonia com Deus. Nós tentamos criar uma falsa ideia a respeito daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Nós falamos que os vícios, os maus hábitos, os problemas que nós identificamos, geralmente ele está naquele que transita perto de mim. Mas eu não tenho nenhum vício, nenhum problema de caráter, não tenho nenhum mau hábito. Aí o irmão vai na mercearia e mente. O outro vai na casa, do irmão, e aí diz assim, sabia aquele irmão lá da igreja? Pois é, tu sabia que ele está se divorciando da sua esposa? Você sabia que aquela outra irmã, tu já viu a maneira como ela se veste, a roupa dela? E aí vive aquela coisa que nós chamamos de falar da vida alheia, da fofoca, da inveja, do orgulho, dos ciúmes, doentio e tantos outros problemas que nós identificamos, que são falhas de caráter, autossuficiência. Você sabe o que é autossuficiência? É a pessoa que acha que ele não precisa de ajuda, eu sou o cara, eu não preciso que ninguém me aconselhe, me dê uma palavra, porque eu já sei, eu conheço tudo. Queridos, nós somos imperfeitos. Isso é uma realidade. A Bíblia fala disso. A Bíblia diz que nós fomos nascidos de Adão. E quem foi Adão? Adão foi o primeiro homem a existir na face da terra. E como primeiro homem, ele
pecou. Ele cometeu uma falha. E de alguma forma, a falha de Adão contaminou toda a raça humana. E aí, o autor de Romanos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão foi aquele que iniciou, que deu origem a tudo que é de ruim nessa terra, nesse mundo. Tudo que você imagina que constitui pecado começou através de Adão. E nós adquirimos essa natureza pecaminosa. Esse corpo que é tendencioso a fazer aquilo que não agrada a Deus. E aí Paulo diz, como disse na mensagem passada, pastor Isaac: miserável homem que sou. Quem foi que disse isso, gente? Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. O homem que foi até o terceiro céu. Que a Bíblia diz que viu coisas que nenhum homem foi capaz de ver. O homem que foi até o terceiro céu disse: miserável homem que sou, porque eu ainda cometo pecado, ainda falho. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje nós vamos aprender mais um passo na caminhada da libertação, da restauração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Amém? Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na semana passada nós aprendemos aqui com o pastor Isaac, falamos que todos nós precisamos de restauração, porque ninguém é perfeito. E o mundo ao nosso derredor também não é perfeito. Falamos também, foi falado, que todos nós temos sido magoados, nós guardamos mágoas, ressentimentos, pessoas feriram ou nos feriram de alguma forma, e que de alguma maneira você ainda guarda no seu coração mágoa, ressentimento por alguém. Feridas foram abertas por causa de relacionamentos que muitas vezes duram anos e anos, que nunca foram tratados. E essas mágoas, essas feridas, elas precisam ser restauradas. Elas precisam ser tratadas, porque isso pode gerar um câncer e você pode entrar num estado terminal. Falamos que temos vícios, hábitos e problemas que gostaríamos de mudar, como eu já citei. Falamos também que os passos para a restauração são os mesmos para qualquer tipo de problema. Não existe um problema X ou Y. A situação daquele indivíduo ali é pior do que a minha. Então ele precisa de restauração. Eu não preciso porque o meu problema é muito pequeno, é insignificante. Nós dizemos até isso, né? Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo para Ele é pecado. Lá em Provérbios diz, queridos, que tem algumas coisas que Deus abomina. Sabe qual é uma das coisas que Deus abomina? Contenda entre irmãos. Imagine isso, né? Você pode dizer assim: isso é uma coisa pequena, uma coisa que não é tão... Tipo, eu dizer para uma irmã,
né? Ou falar mal de alguém para ela e criar um problema, ou criar, sei lá, uma contenda. Mas isso aí é uma coisa muito pequena. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus abomina isso. Você pode então julgar que determinado problema é insignificante, mas para Deus não é. Pecado é pecado. E precisamos de restauração. Falamos também que a raiz de todo o problema está na frustrante tentativa de controlar coisas e pessoas como se pudéssemos ocupar o lugar de Deus. Entenda uma coisa, querido, nós não somos Deus. Você não é Deus. E se você entende isso, se você sabe que você não é Deus, pare de tentar controlar as coisas e as pessoas. Você não tem esse poder. Porque se você tivesse o poder de controlar tudo, você não pecava. Você não falhava, não cometia nenhum erro, nenhuma falha. Infelizmente, como Paulo diz lá naquele texto que foi pregado aqui domingo, ele ainda lutava e lutava e lutava contra aquilo que ele não queria fazer, mas fazia. E ele reconhece que ele era um miserável homem. O primeiro passo, eu preciso admitir que eu não sou Deus. E aí eu preciso sair da negação. Eu preciso reconhecer, admitir. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos em admitir? É que nós não queremos, muitas vezes, sair de cima do salto alto. Nós queremos preservar a nossa imagem. Imagine se as pessoas souberem que eu tenho esse problema. Eu, um crente que ora lá na igreja, que faz aquela oração. Imagine os irmãos souberem que eu tenho esse pecado. O que vai ser de mim? O que eles vão fazer de mim? Eles não vão mais me pedir para orar. Eu vou perder aquela posição de ser o orador. A minha imagem não vai ser mais a mesma. Nós queremos, queridos, viver de aparência. Nós queremos tentar, como diz lá, um impostor que vive em mim, né? Nós queremos tentar ou aparentar ser alguém que nós não somos. E eu preciso sair da negação. A negação nos impede de nos mover em direção à restauração. Enquanto nós resistirmos em não admitirmos que nós precisamos de restauração, enquanto nós não admitirmos e dermos esse passo que é tão importante, a restauração jamais vai acontecer na minha vida, porque eu não reconheço. Eu lembro de um irmão que chegou certa vez aqui na igreja, e eu sabia que aquele irmão tinha um desejo ardente no seu coração, de mudança, de transformação. Mas sabe qual era o problema dele? É que quando ele vinha se aconselhar comigo, ele dizia: pastor, é o seguinte, eu só bebo 2 copos de cerveja todo dia. Eu bebo uma cerveja todo dia, só isso. Então, pastor, eu não sou um alcoólatra. Eu só bebo uma cerveja por dia. De vez em quando eu tomo 2, 3, mas é só isso. E aí eu disse para ele assim: querido, tu é um alcoólatra. E tu precisa reconhecer isso. Mas toda vez que ele vinha conversar comigo, ele não admitia que era um alcoólatra. Eu só bebo por esporte. A bebida para mim é só um esporte. E eu lembro muito bem, no dia que aquele irmão se converteu. Olha só aquilo que eu estava dizendo para ele. No dia que aquele irmão se converteu, ele chegou na igreja, era 2 irmãos segurando, um do lado e outro do outro. Ele veio simplesmente carregado pelos irmãos. Bêbado, bêbado, bêbado.
E naquele dia ele entregou a vida dele a Jesus Cristo. A primeira coisa que ele falou para mim foi: pastor, eu sou um alcoólatra. Eu reconheço isso. Quando ele admitiu e reconheceu, Deus iniciou um processo de restauração na vida dele. E hoje ele está no processo de restauração. Está firme na igreja. Nunca mais bebeu, graças a Deus. Mas reconhecemos e sabemos que ele ainda é um alcoólatra. Apesar de passar tantos anos sem beber, mas ele ainda está lutando contra aquele vício que ainda tenta, de alguma forma, levá-lo a cair. A negação, meus amados, nos impede de sermos restaurados. E aí é interessante, quando nós resistimos em não fugir da negação, de não abandonar a negação, Deus, ele age, ele entra em cena, e Deus usa 3 maneiras de destruir a negação. A primeira, Deus impõe sobre nós o que nós chamamos de crise. Essa crise ela pode estar associada a uma enfermidade. Você pode chamar de, às vezes, a crise conjugal, uma crise financeira, uma crise profissional, como desemprego. Às vezes certas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Nós não entendemos por que a razão daquele acontecimento. E você vive crises e crises e crises. E ainda assim, resiste. Ainda assim, você ainda permanece na negação. E não querer admitir e reconhecer. E aí, Deus impõe outra ação nas nossas vidas. Ele usa a confrontação. Ele usa um irmão que chega para você e diz assim: você está errado, você está vacilando, você está pisando na bola. Veja o que está acontecendo, você está botando a perder a sua família, a sua casa, o seu emprego, a sua vida espiritual. E você às vezes passa uma vergonha, porque às vezes é vergonhoso alguém chegar para você e dizer para você que você está errado, apontar uma falha na sua vida, porque tem pessoas que são tão orgulhosas que não querem que ninguém diga nada sobre elas. Mas mesmo assim, ainda resistimos. E aí Deus entra com a terceira ação. Essa talvez seja muito mais profunda, que é a catástrofe. Isso é quando o chão se abre e nós nos encontramos num buraco. E você tenta de alguma forma sair desse buraco, mas você não consegue. Aqui é quando Deus dará um passo para trás e diz: olha, agora é contigo. É assim que você quer? Então, é com você. Você agora está sozinho. Quando o filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha parte da herança. O pai não resiste em entregar ao filho a parte que lhe devia. O pai entrega, porque era uma escolha deliberada do filho. E aquele filho, vejam só, ele chega ao fundo do poço, ele vai parar no chiqueiro dos porcos, dizendo assim, e a única coisa que naquele momento vem à sua mente é que ele tinha um pai, que ele tinha uma casa, que ele era um filho amado. Ao lembrar disso, ele retorna. Mas foi necessário ele chegar ao fundo do poço, distante do pai. A catástrofe, meus amados, ela chega na vida daqueles que resistem em permanecer na negação. Existem muitas histórias aqui na igreja, sim, que eu poderia compartilhar. Durante esse período que eu estou aqui pastoreando, eu já vi histórias e já presenciei, já participei de histórias parecidas. De pessoas que chegaram ao fundo do poço, onde elas não tinham mais como
como sair daquele lugar. Foi aí que eles admitiram, reconheceram. E quando eles admitem e reconhecem, quando nós admitimos e reconhecemos, o processo de restauração se inicia na nossa vida. O segundo passo, aquele que nós gostaríamos de trabalhar nessa noite, ele é tão importante quanto o primeiro. Primeiro, eu reconheço que eu não sou Deus. Eu sou impotente. Eu não tenho nenhum poder para controlar, nem mesmo a minha vida, porque ainda cometo falhas. E aí eu reconheço, o segundo passo, eu reconheço que existe um Deus. Eu admito que existe um ser poderoso com o qual nós podemos nos conectar e obter vitória sobre as nossas fraquezas e os nossos descontroles. Deus, Ele pode resolver os nossos problemas. Ele pode nos restaurar, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa situação. Mas para isso eu preciso acreditar que Ele existe, que Ele é real. E não só isso, eu preciso acreditar que Ele se importa comigo. Porque não adianta apenas reconhecer que Deus existe. Muitas pessoas reconhecem a existência de Deus. Mas alguns dizem, Deus existe, mas Ele não está nem aí para mim. Ele não se importa para mim. Quando a gente lê João 3,16, o que nós compreendemos desse texto? O que diz João 3,16? Parece que vocês estão cochichando no ouvido de alguém, né? Vamos lá, gente, falar bem alto. Porque Deus... Como é que Deus não se importa comigo olhando um texto desse? O que você vê, enxerga olhando para esse versículo? O amor de Deus. Deus amou a mim, amou a você, amou a humanidade. Como é que Ele não se importa comigo? Se Ele foi capaz de dar o seu filho para morrer no seu lugar. Então, eu acredito que Deus existe e que Ele se importa comigo. Outra coisa, eu acredito que eu sou importante para Ele. Ele é importante na minha vida e eu também sou importante para Ele. Eu acredito também que só Ele tem poder para me ajudar em minha restauração. Só Ele. Deus tem esse poder de entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Amém? Foi assim que aconteceu contigo? Foi assim que aconteceu comigo. Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu preciso reconhecer. O segundo passo, ele é tão importante quanto o primeiro. O que eu preciso reconhecer? Eu preciso reconhecer, primeiro, a existência de Deus. O que diz em Romanos 1,20? Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por mais que alguém tente negar a existência de Deus, a própria natureza, o mundo, aquilo que está em nossa volta, revela a existência desse Deus. O salmista diz que os céus
declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O autor de Romanos está dizendo o quê? Que ninguém vai poder usar o argumento de dizer: Deus não existe. Eu não vi Deus. Eu não peguei em Deus. Eu não toquei nesse Deus. Mas a Bíblia diz que a prova da existência de Deus está em todo lugar. A própria natureza revela a existência do Deus Todo-Poderoso. Eu estava lá em Luiz Correia, lá de frente para aquele mar. Que coisa extraordinária. E ficava então ali contemplando as maravilhas de Deus, porque é impossível não olhar para a imensidão, para aquela paisagem, e não reconhecer que um ser todo-poderoso colocou aquela água ali naquele lugar. Deus é real, Ele existe. O Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. É absolutamente importante reconhecê-lo como Ele realmente é. Às vezes nós queremos criar uma falsa ideia, uma falsa imagem desse Deus. Construímos um Deus segundo a nossa maneira de ver, de pensar. Nós tentamos criar um Deus à nossa moda, do nosso jeito. O meu Deus é assim, o teu Deus é desse jeito aí. O meu Deus me faz pensar assim, o teu Deus te faz pensar diferente. É como se houvesse vários deuses diferentes. Várias maneiras de adorar esse Deus. Nós construímos deuses. Muitas vezes esses deuses não existem. Paulo certa vez escreveu para Coríntios, os irmãos em Corinto, dizendo: eu tenho muita preocupação que a serpente possa enganar vocês, porque vocês têm substituído o verdadeiro Jesus por um Jesus que não existe, por um Deus que não é real, que não é verdadeiro. Vocês estão fabricando deuses, coisas que não são reais. Às vezes eu vejo absurdos acontecerem, pessoas fazendo coisas absurdas em nome de Deus, e eu fico imaginando às vezes: Pai, será que o Senhor iria permitir que um indivíduo fizesse isso em teu nome? Será que o Senhor pediria isso dos teus filhos? Falta às vezes, irmãos, coerência para definirmos quem de fato é o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer Deus pelos seus atributos, pelo seu caráter. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é eterno. Salmo 146, versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. A Bíblia diz que Deus é fiel, 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus é fiel. Deus é justo, Deuteronômio 32,4. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deus é santo, Isaías 6,3. E clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus é isso, irmãos. Esse é o nosso Deus. A Bíblia descreve esse Deus, os seus atributos, quem Ele é. E todos nós podemos ter acesso ao conhecimento desse Deus. Mas sabe uma coisa que tem me preocupado bastante nesses dias? É que
a Bíblia tem sido um livro secundário na vida dos crentes. Eu vejo às vezes muitos jovens, adolescentes com livros, os livros da moda, né? Esses livros que são lançados aí. Pega um livro desse tamanho, né? Senhor dos Anéis, desse tamanho o livro. Ele pega aquele livro, ele lê com uma sede, com uma vontade. Mas a Bíblia fica lá, escondida, intocável. Tudo que lança aí vamos dizer assim, de livro da moda, a turma pega lá e vai ler o livro, e vai buscar, vai andar com o livro para cima e para baixo. E nós perdemos a oportunidade de conhecer esse Deus de forma mais profunda. Porque eu entendo que a vida do crente, ela é uma relação diária entre aquilo que eu conheço através da palavra de Deus, aquilo que Deus fala através da sua palavra ao meu coração, e aquilo que eu falo a Ele através de oração. Isso é constante. É diário. Como é que eu vou compreender Deus se eu não o busco? Se eu não conheço o caráter desse Deus? Deus, meus amados, Ele tem um intuito de nos mostrar quem Ele é. A Bíblia diz assim, nenhum homem viu a Deus. E de fato, o Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, ninguém o viu. Mas a Bíblia mostra, meus amados, que há 2000 anos atrás, esse Deus, Ele se encarnou em um homem e habitou entre nós. Esse Deus quem foi? Jesus Cristo. Se os homens queriam conhecer esse Deus, Ele veio em carne e osso e viveu entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, como diz a palavra de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus Pai se deu a conhecer, por isso nós podemos conhecer a Deus. Jesus dizia, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. O caráter de Jesus era o próprio caráter do Deus Todo-Poderoso. Colossenses 1,15, o que diz o Colossenses 1,15? Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível se tornou carne. E os homens o viram, tocaram nele, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, toca em Jesus e é curada. Deus andou entre os homens. Nós precisamos conhecer mais esse Deus. E se você deseja saber como é que Deus é, precisamos olhar para Jesus, pois Ele é a expressão exata do seu ser. Eu quero conhecer Deus. Olhe para Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. No Salmo 56, versículo 8 diz: Tu conheces bem as perseguições que eu sofri. Contaste e recolheste no jarro todas as minhas lágrimas. Você sabe uma coisa impressionante que acontece nas nossas vidas? É que à medida em que eu conheço Deus, eu vou saber que Deus também me conhece de uma maneira profunda. O salmista está dizendo aqui que todas as suas lágrimas, as lágrimas do seu sofrimento, Deus conhece todas elas. Eu entendo que Deus existe, e eu passo então a conhecê-lo como Ele é. E quando eu sei disso, passo a conhecê-lo, eu também passo a entender que esse Deus me conhece de uma maneira profunda. Sabe por quê? Porque foi Deus quem nos criou.
O Salmo 139 diz o quê? Que Deus me conhece ainda, vamos dizer assim, na barriga, ainda uma célula. Antes de me formar-te, tu já me conhecia, Senhor. Como eu posso me esconder desse Deus se eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo, o Senhor está. Se eu vou ao céu, o Senhor está. Se eu sei que Deus me conhece, como é que eu vou poder esconder alguma coisa desse Deus? Deus sabe de tudo que está passando na tua cabeça nesse momento. Deus sabe das mentiras, das falsidades, das verdades. Deus lhe conhece por completo. E não há como fugir desse Deus. Não há. Você pode esconder algo de sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu amigo, do seu líder. Mas você não pode esconder nada de Deus, porque Deus sabe. Existe um provérbio que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus nos conhece por completo, ainda que a palavra saia da minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Deus te conhece muito bem. Deus se importa com a minha vida, com a minha situação. Um dia eu encontrei uma irmã na igreja, e ela, crente já, mas passando por problemas de depressão. E aquela irmã, ela dizia que Deus não se importava com ela. Pastor, Deus não se importa comigo. Porque se Ele se importasse, Ele me livrava desse sofrimento. E eu disse para aquela irmã que Deus o amava de uma maneira profunda. Que ela era especial para Ele. Que Deus o amava de forma extraordinária. Assim como diz Jeremias 31:3. Isso é o Senhor falando ao seu povo. Eu tenho amado vocês com um amor eterno. Você sabe mensurar isso, querido? Você sabe o que é um amor eterno? Você sabe o que é? O teu amigo pode dizer para você, eu te amo. Teu irmão pode falar para você, eu te amo. A tua mulher, o teu marido pode dizer para você, eu te amo. Mas o amor dos homens é um amor assim, frágil, que acaba. Como diz Paulo, havendo determinadas coisas, esfria, termina. Quantas pessoas eu já ouvi olhando para o outro, dizendo assim, eu te amo, e de repente, alguns anos depois, eu soube que eles estão separados. Cadê o amor? Onde está o amor? Quando olho para esse texto, Deus falando para o seu povo, que era um povo desobediente, Deus dizendo para o seu povo o seguinte, eu amo vocês com um amor eterno. Ou seja, o meu sentimento por vocês é algo que não muda, é eterno. Jamais vai mudar. Jamais. Deus não nos deixa de amar, meus amados, porque nós falhamos, cometemos um erro. Porque, de alguma forma, eu estou vivendo um sofrimento, uma situação difícil. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Pelo contrário. Eu creio que são nos momentos mais difíceis das nossas vidas que Deus mais demonstra o seu amor por nós. Porque Ele cuida de nós. Deus pode me mudar a minha situação, mudar a sua situação. Mas uma última coisa que eu preciso entender sobre Deus. Eu preciso entender
eu preciso aceitar a oferta que Ele fez a mim e a você. Crer que Deus existe não é suficiente, porque a maioria de nós crê nisso, mas não acabou ainda as mágoas, as frustrações, as iras. Senhor, estou na igreja há tantos anos, tanto tempo, mas eu ainda tenho mágoa, ainda tenho um ressentimento, ainda tenho um problema com a ira dentro de mim. Por que, Senhor? Por que eu ainda tenho que lidar com esses problemas na minha vida? A minha falta de fé. Deus sabe que nós somos imperfeitos. E Ele quer que nós venhamos trilhar por um caminho de restauração. Porque à medida que eu reconheço, admito, confesso, compartilho com Ele, quando eu levanto as mãos e digo, Senhor, eu não tenho nenhum poder sobre esse problema que eu estou vivendo, estou enfrentando. Aí Deus diz assim, agora é comigo. É eu que vou agir na tua vida. Agora sou eu quem vai realizar o querer na tua vida. Em Filipenses 2,13, diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Como é que Deus vai agir na minha vida se eu não permito que Ele venha agir? É a mesma coisa que diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E aí o que o texto diz? Se alguém abrir a porta. Deus não chega invadindo a porta, tacando um pé na porta e entrando na tua vida de toda forma, invadindo a tua vida. Ele bate na tua porta, mas quem abre a porta é você. É uma escolha que nós fazemos, que você faz, que eu faço. Toda mudança na vida do ser humano, ela passa por isso. Deus, Ele faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha também. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu preciso aceitar a oferta de Deus, o convite que Ele faz para mim. Ele me chama. Ele diz, filho, aceita a minha oferta, a minha proposta para a tua vida. Deus falando ao seu povo, diz, eis que os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para fazer o bem a você, para te dar um futuro. Eu preciso reconhecer que eu não tenho forças. Paulo dizia e diz na sua palavra, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque são nas minhas fraquezas que eu admito e reconheço que existe um Deus Todo-Poderoso. Porque são nas minhas fraquezas que eu busco mais esse Deus. Porque são nas minhas fraquezas que eu me rendo e me entrego a Ele por completo. E Ele então passa a operar na minha vida. Boas intenções, irmãos, não são suficientes. Não basta ter boas intenções. Não basta dizer, eu bebo só por esporte. Eu consigo me controlar, eu consigo vencer sozinho. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas intenções. O jovem rico era uma pessoa boa e ele se considerava uma pessoa boa. E Deus disse para o jovem rico que só havia alguém que era bom. E esse alguém era quem? Só existe um que é bom. É Deus. Deus diz, você precisa da minha vontade, do meu querer, da minha ajuda. Eu darei a você a força,
para você conseguir vencer, superar. Porque nós não temos um real controle sobre nossas vidas. Você não terá real controle até que Jesus Cristo esteja no controle da sua vida. Absolutamente. O segundo passo no caminho da restauração começa com uma pequena palavra: socorro. É um grito de socorro. Senhor, eu admito e reconheço que eu não tenho controle, que eu não tenho força, e eu clamo por socorro. O texto diz, o salmista fala: de onde me virá o socorro? De onde vem o nosso socorro, irmãos? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria encerrar contando uma historinha para você, aliás, um texto bíblico que se encontra lá em Isaías capítulo 6. Aquele texto é fantástico, é um dos textos que eu gosto de me debruçar sobre ele. É o texto que mostra quando o profeta Isaías entra no templo, na presença do Senhor. E ele começa dizendo assim: no dia em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor sentado no alto e sublime trono. E ele começa então a descrever a presença de Deus com os serafins, os querubins. Ele tem uma visão do Deus Todo-Poderoso. É claro, meus queridos, que o texto lá não vai dizer que ele viu a imagem de Deus. Mas eu entendo que esse texto ele diz que Isaías entrou na presença de Deus de uma maneira tão profunda que ele sentiu a presença de Deus e ele faz essa declaração: eu vi o Senhor, eu senti a presença do Senhor nesse lugar, tão presente, tão real. Queridos, quando Isaías ele sente a presença de Deus, sabe qual é a primeira reação que ele tem? É como se fosse um grito de socorro. Isaías diz assim: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, Senhor, porque nesse momento eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço quem eu sou. O texto diz que naquele tempo as bases do templo se tremeram. E foi uma experiência sobrenatural de Deus ali naquele lugar. Deus ele começa um processo de restauração, de renovo na vida de Isaías. Mas para isso Isaías ele teve o quê? Que admitir, reconhecer que ele era um homem de lábios impuros. Ele confessa diante de Deus os seus pecados, quem ele era. Ele admite quem ele era. E ele passa a ter uma visão do Deus Todo-Poderoso. E o texto diz que naquele momento Deus manda um dos seus serafins pegar uma brasa viva e passar nos lábios de Isaías. Com essa brasa eu te purifico, eu limpo os teus lábios. E você se torna agora puro aos meus olhos, purificado, santo, limpo. Deus ali inicia um processo de restauração na vida do profeta Isaías. E ele se torna um dos grandes profetas da Bíblia. Profeta que nós chamamos de profeta maior, porque teve mais importância naquilo que ele realizou durante a história do povo de Israel. Todo o processo de restauração, meus amados, começa quando eu admito e reconheço que eu sou impotente, não tenho forças. Quando eu reconheço também que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode me ajudar a vencer, a superar, a me dar a vitória. Amém?